reflexão aqui para as nossas vidas, né? A palavra de Deus, ela é viva, é eficaz e ela sempre fala conosco quando a gente tem o coração quebrantado para ouvir, os ouvidos atentos pela direção do Espírito Santo de Deus. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos está no livro no livro primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do versículo 8, que diz assim: Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael, rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Amém? Aplique Deus essa palavra em nossos corações. Irmãos, um fato interessante nesse texto, né, olhando para a vida do profeta Elias, foi um homem que fez coisas extraordinárias, né? Se não tivesse na Bíblia, né, se não tivesse sido contado pela Bíblia, a história de Elias era difícil de acreditar naquilo que ele fez. Mas o fato é que Elias foi um profeta tremendamente usado por Deus numa época complicada do povo de Israel, né? O povo havia abandonado a Deus, estava adorando a Baal, né? E ficava naquele momento, naquela questão de ficar querendo agradar um e a outro, né? E aí é onde Elias faz o desafio, aqui no capítulo 18, faz o desafio para ver quem era Deus, né? Chamou a atenção do povo, né? Até quando vocês vão ficar, né, entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, adore. Se o Senhor, se Baal é Deus, adore a Baal, né? E foi feito o desafio, né? Acho que todos aqui conhecem a história. Mas o fato é que depois que ele fez algo extraordinário, né? Que Deus respondeu com fogo do céu, e diante da ameaça de Jezabel, Elias fugiu. Elias ficou com medo. Elias, na realidade, deve ter ficado apavorado, né? Pela situação
em que a história é contada, né? Porque ele fugiu e ele entrou em crise, né? Na realidade, Elias entrou em crise, né? Numa crise de desânimo, numa crise até de uma certa falta de confiança em Deus. E ele terminou fugindo, né? Fugindo e foi parar dentro de uma caverna devido à sua crise, né? Às vezes a gente passa por momentos na nossa vida que a gente não entende o porquê, mesmo de viver momentos de grandes experiências com Deus, mesmo sabendo quem é o nosso Deus, né? Mas às vezes a gente enfrenta situações que nos leva a determinada situação que tudo que a gente quer ver, né, quer entrar em algum lugar que não fale com ninguém, que não ouça ninguém, né? Mas, irmãos, o fato é que mesmo assim Deus, ele está presente, né? É como o salmista diz, né? Como me esconderei de ti, né? No Salmo 139. Se eu subo ao mais alto monte, o Senhor está. Se eu desço ao mais profundo abismo, o Senhor vai estar lá também. Então, queridos, olhando para esse texto, nós podemos aprender, né, as seguintes lições, né? Como Deus trata as nossas crises. Como Deus trata as nossas crises, né? Os momentos que a gente não quer saber de nada, né? Como aqui o profeta Elias, né? E a primeira lição que a gente tira aqui desse texto, irmãos, é que Deus trata as nossas crises, né? Primeiro ele chega como uma pergunta, né? Como uma pergunta. O texto diz no versículo 9, né? O que você está fazendo aqui, Elias? Então, após Elias entrar na caverna, frustrado, decepcionado, chateado, se sentindo abandonado, né? Deus vai até ele, né? Dirige-se ao profeta e pergunta: o que é que você está fazendo aqui? Né? Parece até uma pergunta retórica, mas não é. Né? É uma pergunta que tem propósito, né? Deus não faz perguntas retóricas. Deus faz perguntas com propósito. E principalmente nesses momentos em que a gente entra em crise, para que a gente possa, né, de uma certa forma, buscar encontrar a resposta para saber se a gente tem razão, né? Se tudo aquilo que a gente está passando tem razão de ser de a gente entrar numa caverna como Elias entrou, né? Se você olhar, né, como eu já falei, Elias tinha vivido grandes experiências com Deus. A história de Elias nos mostra isso. E de repente Elias, com medo das ameaças de Jezabel, entra numa caverna e fica ali se sentindo-se um coitadinho, como se ele fosse o único que estivesse passando por um momento difícil. Às vezes a gente cria esse mundinho devido às circunstâncias que a gente passa, e a gente cria um certo mundo e se fecha nele. E a pergunta de Deus, né, é: o que é que você está fazendo aqui? É como se dissesse, né? Será que eu deixei de ser Deus? Será que o meu poder se limitou em tudo aquilo que eu já fiz? Será que eu já parei de fazer? Será que eu não posso fazer mais? Será que eu não ajo mais? Né? Então, o que você está fazendo aqui? Né? Então, essa pergunta, irmãos, ela está repleta de propósitos. E um deles, queridos, é o de fazer Elias compreender o tamanho da sua inutilidade dentro daquela caverna. Qual era a utilidade de Elias dentro daquela caverna? Nenhuma. Mesmo assim, quando a gente passa por momentos difíceis, a gente entra, cria a nossa caverna como se aquilo fosse trazer uma solução.
Ah, eu não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, eu estou chateado, eu estou decepcionado, porque eu achei que a coisa iria acontecer de um jeito, não deu certo, então eu estou decepcionado, né? Então, irmãos, o que é que isso vai resolver? Não resolve, só isso está fora do propósito de Deus. Elias, dentro da caverna, seria só mais um homem se lamentando, seria só mais uma pessoa se lamentando. Então, queridos, toda vida fora do propósito de Deus, ela se torna inútil. Então, quando a gente foge do propósito de Deus, e o propósito de Deus, irmãos, é que a gente sempre esteja crendo nele, confiando nele, a nossa fé esteja sempre nele, que nós estejamos sempre olhando para ele. Olha só, alguns exemplos de personagens, né, bíblicos que fugiram do propósito de Deus e se tornaram problema. Ou o problema, veio um grande problema para a vida dele. Jonas, Deus diz, vai para Nínive. O propósito de Deus era que Jonas fosse para Nínive pregar o evangelho. Jonas foge para Tarsis, virou um problema para a tripulação do navio, né? E terminou virando um problema para ele, né? O pastor pregou na congregação hoje falando de Jonas, né? Então, queridos, fora do propósito de Deus, Jonas virou um problema para a vida das outras pessoas, né? É assim, né? Quando a pessoa está fora do propósito de Deus, ela vira problema para outras pessoas. O rei Davi, no episódio com Batseba, ele deveria estar à frente do seu exército na batalha, mas resolveu ficar sem fazer nada no palácio. Arranjou um problema grande, seríssimo, né? Porque ele estava fora do propósito de Deus. Pedro, com os discípulos, que foram pescar lá no capítulo 21 de João, né? Eles tinham sido chamados para quê? Para serem pescadores de homens, para pregar o evangelho. Quando Jesus morreu, né, eles voltaram para Galiléia e Pedro diz, eu vou pescar. E os outros disseram, eu também vou. Chegaram lá, passaram a noite toda, não conseguiram pegar nada. Mas aí quando Jesus chega, muda toda a história. Então, queridos, Deus, irmãos, não fez você para viver dentro de uma caverna. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito em tudo. E é por isso que Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus tem um propósito. E é assim que Deus trata a nossa crise. O que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo, né, nesta caverna, nessa situação que você criou? Será que Deus deixou de ser Deus? Não, ele continua o mesmo Deus. E a pergunta para você é justamente essa: o que você está fazendo, né, aqui? Eu não sei, né, qual a situação que você se encontra, mas Deus te pergunta: o que é que você está fazendo nesta caverna? Deus está tratando esta crise. A segunda lição que a gente tira desse texto, irmãos, é no versículo 18, diz assim, o Senhor lhe disse, volte pelo caminho, no versículo 18, no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Irmãos, a segunda lição que a gente tira desse texto, que é como Deus trata as nossas crises, é que é lançando o desafio. Ele lança um novo desafio. O que eu acho interessante, irmãos, é que Elias fica se lamentando e Deus não está nem aí para a lamentação de Elias. Eu lembro também de Gideão, né? É Deus dizendo, vai nessa tua força, varão valoroso, porque o Senhor é contigo. E ele fica naquela história, mas eu sou o menor na casa do meu pai, o meu pai é a minha família é a mais humilde em Israel, e eu sou menor na casa do meu pai.
e o Senhor vai nessa tua força. Ou seja, lançou um desafio. Enquanto Gideão estava olhando para a crise, vivendo uma crise, Deus lança um desafio. Olha, o desafio é esse: você vai libertar o povo de Israel. E aqui, irmãos, não é diferente. Quando Deus ele se sente o único que não adorou, o único que não adorou a Baal. Aí Deus chega e diz: olha, eu ainda fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Ou seja, Elias não estava sozinho, tinha mais 7.000 com eles. E aqui, irmãos, Elias ali dentro daquela caverna, a visão de Elias era tão limitada que ele diz para Deus que estava só e ninguém o acompanhava, e não estava. No entanto, queridos, o engano é desfeito quando Deus diz para Elias que ainda, que ele não estava só, ainda restavam 7.000 pessoas que, como ele, não se curvaram diante de Baal. Irmãos, veja só, queridos, a visão de Elias se tornou limitada por quê? Porque ele estava dentro da caverna. O que é que a gente tira disso aqui? Quando a gente, como eu falei, às vezes a gente passa por momentos que a gente fecha a nossa mente e aí a nossa visão fica limitada. E principalmente a visão de Deus. E aí, levando aqui para o salmista, quando ele diz, diante dos montes eu elevo os meus olhos para onde? Elevo os meus olhos para o alto, porque de lá é que vem o meu socorro. Elevo os meus olhos para os céus, porque de lá é que vem o meu socorro, do Senhor que fez os céus e a terra, certo? Então, queridos, a caverna limita a nossa visão. Eu lembro daquele filme, eu não sei se tem algum dos irmãos aqui que estão aqui nessa noite, que já assistiu aquele filme Os Croods, que é uma família, um desenho, que é uma família que vive dentro de uma caverna, e ali o pai tem aquele todo medo, fica protegendo, e não quer que ninguém saia da caverna, e de repente a filha dele começa a dar umas escapadas da caverna, e aí ela começa a descobrir novas coisas, E o fato irmãos, é que essas novas coisas traz desafio, e muitas vezes a gente fica com medo de abrir a nossa visão, porque o novo sempre é desafiador. Mas a Bíblia diz que Deus é Deus de coisas novas, certo? O novo muitas vezes é desafiador. Então, queridos, eu chamo essa segunda lição de desafio, porque tudo que você vai enxergar na hora em que sair desta caverna será algo novo para você, e tudo que é novo sempre é desafiador. Irmãos, Deus estava chamando Elias para novos desafios, e é justamente isso que a gente precisa entender. As coisas estão difíceis, mas, irmãos, como a irmã estava falando, de tudo está se falando em fechar tudo de novo. Irmãos, a gente precisa elevar os nossos olhos para os céus e saber que é de lá que vem o nosso socorro. A nossa visão tem que estar em Deus. Não importa o que irão fechar, mas nós temos um Deus que lança novos desafios e que, com certeza, diante de tudo isso, vai vir coisas novas, coisas novas. Vai vir coisas novas. Deus tem coisas novas. Eu creio, irmãos, eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. A gente está passando só pelo processo, só pelo processo. Daqui a pouco vem o resultado, vem as bênçãos, vem o que Deus tem, para as nossas vidas. Então, Deus trata as nossas crises lançando desafio. A gente não pode ficar limitado na caverna. A gente tem que sair da caverna, pedir direção a Deus, porque é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a providência, é de lá que as portas irão se abrir, virão novos desafios, mas a gente vai estar confiando em Deus, sabendo que Ele é fiel e que Ele não falha. Deus não ia tirar Elias da caverna para ele não fazer nada.
é porque Deus tinha coisas novas para a vida dele. E Deus tem coisas novas para a sua vida. Deus tem coisas novas para a sua vida. Amém? E para a gente terminar, irmãos, a última lição que a gente tira aqui, a terceira lição, poderíamos tirar várias outras, esse texto é riquíssimo, mas aqui, queridos, para que a gente possa concluir essa reflexão, como Deus trata nossas crises? Deus trata nossas crises, irmãos, fazendo uma proposta. Olha o que é que diz o texto, né? Enquanto Elias estava lá na caverna, né, se sentindo humilhado, Deus diz assim, olha, o versículo 14, né, a última parte, ele diz assim, sou o único, ele repete o que ele havia dito no começo, sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Aí Deus não quer nem saber dessa conversa. Aí diz assim, o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco, chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú como filho de Níci, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Olha só, irmãos, Deus faz, Elias está se queixando e Deus faz uma proposta para ele, certo? Volte pelo caminho por onde você veio e faça isso, isso e isso, certo? Olha só, irmãos, para a gente terminar aqui, o fim da vida de Elias, irmãos, não era a caverna. Está entendendo? O fim da vida de Elias não era a caverna. Você tá entendendo o que é que Deus está falando para você, certo? Essa crise que você está passando, essa crise que a gente tá vivendo, não é o fim, certo? Não é o fim. Há propostas, há propósitos de Deus para a minha e para a sua vida. A proposta de Deus para a vida de Elias era ungir 2 reis e seu sucessor. Olha só, irmãos, escute isso, escute o que eu vou lhe dizer. A caverna não pode a caverna não pode anular o seu chamado profético. A caverna não pode anular o propósito de Deus para a sua vida. A caverna não pode impedir o que Deus tem para realizar na tua vida e através da tua vida. Então, queridos, entenda que essa caverna vai passar. Amém? Você está entendendo? Queridos, eu chamo esse passo de proposta porque é Deus quem te propõe a sair da caverna para cumprir o seu chamado profético. Amém? É Deus quem te diz, olha, saia dessa caverna. Irmãos, Deus fala conosco, agora a gente precisa ter atitude em relação àquilo que Deus está falando. Então, porém, é você quem vai decidir se quer sair ou não da caverna. É você que vai decidir se você quer sair ou não da caverna. Entenda o que eu vou lhe dizer, irmãos. Jesus, ele não é administrador de problema. Ele é produtor de bênção. Amém? Jesus não é administrador de problema. Jesus é produtor de bênção. Mesmo em meio ao problema, sempre vem a bênção. Você está entendendo? Então, queridos, é assim que Deus trata as nossas crises. Deus trata as nossas crises, irmãos,
nos perguntando para que a gente possa entender, pensar, gerar, né, resposta em nós. Qual o propósito? Qual a utilidade de a gente estar na caverna? Tem alguma utilidade? Não tem. Deus trata nossas crises lançando um desafio. Olha, a caverna não é o fim. A caverna não é o teu lugar. Por isso que Deus diz, sai da caverna, Elias. Sai da caverna. E por último, irmãos, Deus trata as nossas crises nos fazendo uma proposta para que a gente possa entender que nós não podemos ficar na caverna. Porque caverna não é lugar de profeta. Caverna não é lugar de servo. Caverna não é lugar de guerreiro. Caverna não é lugar de filho de Deus. Caverna é para ficar para trás. Lugar de filho de Deus é na presença de Deus. Quando Elias saiu da caverna, a presença de Deus veio. E aí Deus falou com ele. E aí Deus deu o propósito a ele. E aí Deus disse o que Elias ainda iria fazer. Depois Elias saiu da caverna, fez o que Deus tinha dito, ungiu Azael, ungiu Jeú, chamou Eliseu e depois ele foi arrebatado aos céus. Então, meu irmão, minha irmã, Deus está tratando as nossas crises. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.